Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer questões aqui de climatologia, beleza? Questão número 1. Deixa eu apresentar aqui. Beleza. Texto 1 diz assim: na região equatorial, o intenso aquecimento solar causa a ascensão do ar e a formação de muitas nuvens de chuva. Então lembre-se, a região equatorial do planeta é uma região onde durante o verão, né, quando é verão no hemisfério sul, os raios solares eles estão diretamente, a posição, né, da Terra, ela está com o seu centro, que é onde fica a região equatorial, inclinada, né, a Terra é levemente inclinada, então o centro da sua circunferência recebe maior radiação solar, tá? Então isso gera intenso aquecimento solar e causa ascensão do ar. Lembre-se, região equatorial é uma região com florestas equatoriais, com muitos rios, né? E o próprio oceano, né? O oceano ali Atlântico e Pacífico, eles geram muita umidade, né? A evaporação da água dos oceanos. Depois de subir, o ar na alta troposfera, 10 km de altura, desloca-se em direção aos polos em ambos os hemisférios. Então ele está falando aí sobre o deslocamento do ar, os chamados ventos alísios, tá? Esses ventos que vão em direção à região equatorial são os ventos alísios. Eles sobem, tá? Vamos achar aqui a imagem, para vocês verem aqui, ó. Vamos lá. Já vê que os ventos alísios, eles são ventos que levam umidade para a região equatorial e depois retornam para onde eles vieram. Aqui, ó. Ventos alísios. Ó, por que há um deslocamento de ar? Pela diferença de pressão. O que é o deslocamento de ar? É basicamente o resultado da diferença de pressão atmosférica, né? A diferença de pressão atmosférica, determinado local está com alta pressão e outro com baixa pressão atmosférica, isso faz com que o ar, né, as moléculas de ar, elas se desloquem, né? As massas de ar elas vão em direção às zonas de baixa pressão, vem de zonas de alta pressão para baixa pressão. E o que é uma zona de baixa pressão? É uma zona onde as moléculas de oxigênio, né, onde os gases, onde a camada dos gases daquela atmosfera, essas moléculas elas estão mais agitadas, elas estão dispersas, né? Isso é gerado pelo quê? Pelo calor, principalmente o calor. Um local mais quente ele vai ter baixa pressão. Quando você tem ali uma temperatura mais fria, a pressão atmosférica ela tende a ser mais alta porque o frio ele solidifica, né? Ele compacta mais as coisas, ele mantém mais comprimido, mais coladinho as moléculas de ar. Igual que você bota, fazendo uma comparação, quando você coloca a água no gelo, né, no congelador, o que acontece com a água, com as moléculas ali de O2, né, de H2O? Elas se compactam, né? Elas endurecem, elas vão para o estado sólido. Então o frio ele compacta as moléculas de gases, né? Seja gás oxigênio, gás carbônico, enfim, tudo que tem na nossa atmosfera. E aí você vai ter uma alta pressão. Então os ventos alísios eles são resultado disso, né? E você pode ver que a região equatorial, por ser uma região que recebe uma quantidade de radiação solar maior no verão, né? Principalmente aqui no verão no hemisfério sul, pro que refere-se aí à nossa região equatorial, né? Que é a região equatorial do Brasil, falando de climas do Brasil, né? Região amazônica, você pode ver aqui, ó. Vamos lá. Região amazônica e parte do Nordeste, né? São as regiões aí nossas que estão aqui nessa faixa equatorial, certo? E que vão receber esses ventos alísios, ok? Aí aqui, ó, vocês vão ver que é aquilo que eu falei, ó. Se um local ele tá no inverno, ele tá frio, a sua zona ela vai ser de alta pressão.
E alta pressão perde umidade para zonas que vão estar em baixa pressão, que vão ser zonas que vão estar em período de verão, né? Principalmente na região equatorial do planeta, que é para onde vai esses ventos úmidos, chamados de ventos alísios, porque lá recebe uma quantidade de calor maior. Então fica com uma baixa pressão intensa. E quando um local ele está em verão, né, ele está em baixa pressão. Então a umidade vem da zona de alta pressão para lá. Ok? Isso aumenta as chuvas e tudo mais. Alta pressão, dificuldade de chuva, seca. Baixa pressão, você tem o maior regime de chuvas, né? Uma maior frequência de chuvas. Então, voltando lá para a questão, ela fala sobre isso aqui, ó. Depois de subir o ar na alta troposfera, ou seja, lá na região equatorial, ele desloca-se em direção aos polos. Aí ele volta para os polos, ele já volta seco. Esse ar já volta seco porque ele deixou a sua umidade, ele perdeu a sua umidade lá na região equatorial, né? E aí, durante o deslocamento, o ar sofre resfriamento, o que o torna mais denso e propicia sua subsidência, movimentos descendentes próximos de latitude em ambos os hemisférios. Então tá falando sobre isso, ó. Esse deslocamento de ar úmido, ele faz uma subida, né? Ele sobe, ele vai dos polos em direção à região equatorial. Ele vai dos polos, dos trópicos, né? Em direção à zona equatorial, ó. Aqui, ó. Ele vem daqui, ó, dos polos para a região equatorial. Então, nessa vinda para cá, nessa subida aqui para a região equatorial, no caminho eles perdem a sua umidade, né? Eles perdem a sua umidade principalmente aqui na região do Equador. Por isso que chove tanto ali, né? Porque ela recebe esses ventos úmidos eles vão trazer umidade para cá. Cadê? Beleza? Esses ventos vêm para cá, certo? Trazem umidade, chove aqui, né? Esse deslocamento de ar gera aquilo que ele chamou de subsidência. E depois esse ar ele retorna para onde ele veio. E quando ele retorna, ele volta seco. Beleza? Porque ele perdeu a umidade ali na região equatorial. Então ele volta para os trópicos e para os polos secos. Por isso que as regiões de trópicos, aqui onde você está vendo essa letra A, 30 graus de latitude, vão ser regiões onde você tem os desertos, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó, tá vendo? Aqui fica o deserto do Saara na África. Olha como é que fica numa zona de alta pressão. Porque o ar, quando ele volta, os ventos, quando eles retornam daqui, da região equatorial, quando eles retornam aqui no que a gente chama de célula de Hadley, né? Que é isso aqui que você está vendo, ó. O ar, ele faz um movimento circular porque a Terra está girando, né? Como a Terra gira, você faz esse movimento em formato de esfera, né? Esse movimento circular, devido ao movimento de rotação da Terra. Então esse ar, ele vem para o Equador, faz um círculo e volta para onde ele veio. Quando ele volta para onde ele veio, ele já volta seco. Aí lá nessa região ele capta a umidade de novo. Captou a umidade da região lá, ele vai e volta para o Equador. Aí lá no Equador ele perde a sua umidade. Então isso eles chamam de célula de Hadley, né? Essa circulação, esse movimento circular de sobe e desce das massas de ar, né? Dos ventos alísios, indo do norte ou do polo sul, do polo norte ou do polo sul, em direção ao centro da Terra, onde está ali o B de baixa pressão. Ok? Então, vamos voltar para a questão. Tem um texto 2 aqui. As massas de ar que se deslocam para o Equador passam a fazer parte da célula de Hadley. Por consequência do movimento de Coriolis, os ventos vão se expandindo a oeste sobre a linha do Equador. Então aí, os fenômenos descritos no texto geram a... Ele está perguntando qual é o fenômeno aí, qual é a dinâmica climática que ocorre quando você tem esse encontro de massas de ar úmidas, os ventos alísios, lá na região equatorial. Vamos ver aqui, ó. Entendendo a ZECIT, o motor das chuvas no norte e nordeste.
A zona de convergência intertropical é uma faixa de nuvens que circunda o Equador e atua como principal sistema produtor de chuvas para o norte e nordeste do Brasil, variando conforme a temperatura do mar e dos ventos. Então, olha só, esse encontro aqui, ó, dos ventos alísios na região equatorial, ele ocorre principalmente no verão. Porque, como a gente viu, no verão, isso aqui vira uma zona de baixa pressão. A temperatura dos oceanos, a temperatura do mar, né, do continente aqui, ela está mais baixa, ela está alta, perdão. Então isso se torna uma zona de baixa pressão. Então o que acontece? Esses ventos que são resultado do movimento de circulação da Terra, né, eles vão em direção ao Equador, porque eles vão de um local de alta pressão para baixa pressão. Vou fazer o A aqui, ó. Vão de um local de alta pressão nos trópicos, tá? Trópico de Câncer ou trópico de Capricórnio, aqui em cima. Eles saem dos trópicos e vão em direção ao Equador, tá? Fica mais ou menos assim. E rola aí uma convergência, né? Um encontro entre massas de ar na região equatorial do planeta. E a isso nós chamamos de zona de convergência intertropical, a famosa ZCIT, que vai levar muita chuva para o norte e nordeste. Ok? E aí tem um fator interessante aqui, ó. Você vê, esses ventos está aqui, ó, 2 graus ao sul, março a abril. Março e abril vão ser meses aí em que a região equatorial ela vai estar recebendo mais umidade, porque está passando ali uma transição do verão, né? Uma transição do verão para o outono. Então essa ZCIT ela está sempre indo para uma região de baixa pressão. Só que aí quando você vem aqui, ó, meses de agosto a setembro, ou os meses de inverno mesmo, que são meses em que o nosso país ele vai estar com uma formação ali de alta pressão, porque vai estar frio, vai estar no inverno, né? Então o nosso oceano, a temperatura do nosso oceano ela vai estar mais fria e o continente também vai estar na temperatura mais baixa. Isso afasta a ZCIT. A ZCIT ela se desloca mais para norte, ó. Tá aqui, ó, 14 graus ao norte. Por que ao norte? Porque esse período aqui, ó, é verão no hemisfério norte. É inverno aqui e verão no hemisfério norte. Logo, lá é onde vai estar no hemisfério norte, na parte equatorial aqui, ó. Isso aqui vai deixar de ser uma zona de alta pressão e vai se tornar uma zona de baixa pressão, porque agora a radiação solar está concentrada no hemisfério norte, pois é verão no hemisfério norte nesse período, né? Meio do ano até ali agosto e tal. Então, naturalmente, a ZCIT, que é esse deslocamento de ar de zonas de alta pressão para baixa pressão, no inverno aqui, ó, na nossa região pró-hemisfério sul, que vai ter o maior índice aí de temperaturas baixas, então vai ter um espaço mais de alta pressão. E aí você tem uma inversão da ZCIT. Ela se desloca para cá, ó, ao norte. Ela vai para onde está com baixa pressão, tá? Então há uma inversão também quando nós estamos aqui durante o inverno. A ZCIT ela se enfraquece, tá? Ela se enfraquece aqui no hemisfério sul, porque nós estamos no inverno e, como eu falei, frio gera alta pressão atmosférica. E lá no hemisfério norte que vai estar com uma zona mais de baixa pressão, porque lá vai ser verão. Então a ZCIT ela também se desloca ao longo do ano. Ela vai, agosto a setembro, ela sobe para o norte do planeta. Beleza? Então a resposta da nossa questão vai ser o quê? Letra D, zona de convergência intertropical. Beleza? Letra D, zona de convergência intertropical. Vamos seguir aqui, ó. Próxima questão.
floresta amazônica não somente mantém o ar úmido para si mesma, mas exporta rios aéreos de vapor que transportam a água para as chuvas fartas, que irrigam regiões distantes no verão hemisférico. Então aqui, ó, ela fala sobre, esse texto aqui fala sobre a floresta amazônica, que produz sua própria chuva, né? A floresta amazônica, independente da zecite, né? Essa floresta, ela é tão, a sua vegetação, ela é tão potente, né? Ela bombeia tanta água para a atmosfera que você vai ter ali a própria chuva amazônica, né? Só que ela diz que essa umidade ela também vai para outras regiões, né? Irrigam outras regiões, ok? Então vamos lá, texto 2. Desmatamento na Amazônia afeta fenômenos rios voadores e pode alterar clima em outras regiões brasileiras. Então, ó, a gente faz um link aqui, ó. Cadê minha caneta? Os rios voadores, eles são esse transporte de chuva para outras regiões, tá? Esses rios voadores são o transporte de água em direção que vem lá do sul da Amazônia para outras regiões. Água, é o transporte de água, por isso chamam de rios, só que pelo ar, né? Então fica aí com esse termo rios voadores. Ok? Então te liga aqui, ó. Rios voadores, você liga com isso aqui, ó. Rios voadores, eles transportam água pelo ar. A Amazônia, ela transporta mais água pelo ar do que pelo chão. Tá? Os rios voadores, eles vão liberar aí por dia milhões de litros de água. Beleza? Dias de verão. Então vamos lá. Com o aumento de desmatamento na Amazônia, o fenômeno amazônico dos rios voadores vem sofrendo alterações no comportamento. Segundo especialistas, o fenômeno leva a umidade da bacia amazônica a outras regiões do país. Mas, com a quantidade de floresta devastada, pesquisadores alertam para o efeito cascata. Então vamos lá. Se essa umidade ela é gerada pela vegetação, com o aumento do desmatamento na Amazônia, o que vai acontecer? Essa umidade produzida vai ser cada vez menor. E se tem outras regiões do nosso país que dependem dessa umidade, elas estarão mais secas. Então, se tiver seca na Amazônia, vai ter o triplo, quádruplo de seca nessas outras regiões, tá? E aí, vamos lá. As mudanças sofridas pelo fenômeno descrito nos textos são resultado da ampliação do transporte aéreo em todas as regiões, da criação de usinas hidrelétricas na região sudeste, da produção pecuária na região sul, do cultivo de soja no centro-oeste ou do desmatamento na região norte. Bom, o próprio texto ali dá a resposta, né? Com o aumento do desmatamento na Amazônia, o fenômeno amazônico dos rios voadores vem sofrendo alterações. Então, os rios voadores, eles levam água para a região centro-oeste, tá? Centro-oeste e sudeste. Beleza? O sudeste e o centro-oeste recebem bastante chuva no verão, originária do encontro desses rios voadores com as massas de ar que são formadas no centro-oeste e no sudeste. Mas isso a gente vai ver mais para frente, que isso vai gerar uma zona de convergência chamada ZACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul. Esse encontro dos rios voadores, da umidade, da massa de ar MEC, né, a massa equatorial continental, essa massa de ar ela encontra no centro-oeste, no sudeste, ela encontra as massas de ar típicas dessa região. O centro-oeste é a massa tropical continental, que ela é quente e seca.
E no Sudeste encontra-se aí a massa tropical atlântica, MTA, que ela essa massa de ar aqui, ela é mais úmida, tá? Ela é úmida e tem uma temperatura um pouco mais baixa, um pouco mais fria do que a MEC. Zacas é basicamente isso, encontro da MEC, massa equatorial continental, tá? Com tanto a MTC quanto a MTA. E aí, por essa diferença de temperatura entre essas massas, né? Diferença de temperatura entre essas massas, ocorre chuvas, chamadas chuvas frontais. Chuvas frontais são chuvas geradas pelo encontro de uma massa de ar mais fria com uma mais quente. Beleza? Isso está expresso aqui nessa imagem. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Verão. Verão no Brasil. Vem a MEC, ó, do sul da Amazônia, e ela encontra aqui com a massa tropical continental, com a massa tropical atlântica e com a massa que vem aqui para o centro-oeste também, que é a MPA, que é uma massa fria, né? Só que existe uma diferença de temperatura, né? A MEC ela é uma massa de ar mais quente do que a MTA. A MPA já é uma massa de ar fria, né? Vem lá do Polo Sul. Então, essa diferença de temperatura gera chuva frontal, ok? Chuva frontal. Então, chove bastante. As chuvas vão ficar concentradas, né? As chuvas vão ficar concentradas nos meses de verão, tanto no centro-oeste quanto no sudeste. Chuva frontal dessa aqui, ó, chamada Zaca. Vai aqui, ó, vai de sul a noroeste. Perdão, vai de noroeste ao sudeste. Ok? Então vamos lá, próxima questão. Vamos seguindo aqui. Letra E, desmatamento na região norte, obviamente provoca aí uma diminuição dos regimes de chuvas vindo da Amazônia. De acordo com o IBGE, esta área da região nordeste abrange cerca de 60%, e nela as chuvas são irregulares e escassas, com grande potencial torrencial, pelo fato de se concentrarem em curtos períodos estacionais que duram geralmente de 3 a 5 meses. A precipitação anual varia de 150 milímetros a 1.300 milímetros, e as temperaturas relativamente elevadas em média em torno de 28 graus, com máxima em torno de 40 graus. Segundo Absaber, um geógrafo, as médias pluviométricas oscilam entre 300 e 800 milímetros anuais. Ou seja, tá falando aqui, ó, sobre uma área da região nordeste que tem 60% do território ali nordestino, e que as chuvas são irregulares e escassas. Chuva irregular e escassa no Nordeste me lembra o sertão nordestino, né? O sertão nordestino, ele tem essa questão da baixa quantidade de chuva, né? E aí, qual é o clima do sertão nordestino? Vamos voltar aqui, ó. Clima do sertão nordestino. Imagem aqui do sertão. Olha só o sertão nordestino aqui, ó. Esse aqui é o fator climático que gera, né? São várias coisas que geram essa seca. Mas em especial falo muito sobre o Planalto da Borborema, que é um planalto que ele funciona aí como uma barreira. Planalto, né? São morros chapadas, né? São morros antigos, né? São morros com 300 metros de altura, 400 metros e tal, que funcionam como barreiras próximo à região oceânica para passagem de ar, de massas de ar úmidas vindas do oceano para dentro do continente, certo?
Então essas massas de ar elas funcionam como barreiras. E aí o que acontece? Quando a massa de ar ela chega aqui no sertão, ela chega seca. Ela vai perdendo a umidade conforme ela se choca com o relevo, né? Ela é obrigada a ultrapassar, tentar ultrapassar esse relevo. E para ultrapassar o relevo, ela sobe, né? Ela sobe para tentar passar por cima e driblar esse relevo. E quando uma massa de ar ela sobe, isso dá uma diferença na temperatura dela. E quando uma massa de ar ela tem a sua temperatura diminuída, né? Ela chega num ponto aqui que é mais frio, rola um choque térmico, rola uma questão ali de diferença de temperatura que faz com que ela entre no estado úmido, né? Então ela tende a precipitar. A chuva ela vai cair aqui em cima desse relevo e a massa de ar que resta, ela já chega aqui seca, né? Chega aqui com uma quantidade de chuva bem baixa, porque já perdeu a sua boa parte da sua umidade tentando ultrapassar o relevo aqui do Planalto da Borborema. Ok? Então esse é um fator que dizem aí, né? Um fator climático que classificam para essa seca no sertão. Mas aí tem o El Niño gera seca, o período de inverno, que a Zecite, né? Que a gente viu aqui que a Zecite ela leva a umidade para essa região. A Zecite ela se desloca para o hemisfério norte. Enfim, são vários fatores aí que vão gerar uma seca no Nordeste, mas principalmente esse fator climático aí do relevo. E aí, ó, o clima descrito no texto é influenciado diretamente por fatores climáticos como massa equatorial continental, que se desenvolve no norte do país, formação de montanhas, elevação comum no centro-oeste brasileiro. Letra C, relevo, proporcionando barreiras orográficas nas bordas da região. Essa se parece mais com o que a gente acabou de falar, né? Letra D, alta latitude, característica de uma região próxima ao Equador. Ou letra E, vegetação, que apresenta características de matas subúmidas. Bom, acabamos de falar ali sobre planalto, né? É uma forma de relevo, Planalto da Borborema. Então, a resposta correta, letra C. Correto? O relevo ali ele proporciona uma barreira que gera chuvas orográficas, que é essa chuva em que a massa de ar ela tenta driblar o relevo, passa por cima dele, né? Então, letra C é relevo, né? O Planalto da Borborema é o principal fator climático ali que influencia na seca no interior do Nordeste. Próxima questão. Na medida em que as mudanças climáticas ocasionam o degelo e revelam novas camadas de recursos energéticos, o impacto territorial nas dinâmicas securitárias em razão da mudança física das regiões e a permanência na atividade de rotas comerciais no Mar Ártico ficam mais evidentes. Então, Oceano Glacial Ártico. Para quem não conhece, o Oceano Glacial Ártico ele fica entre a América do Norte, ele pega Canadá, ele pega Groenlândia, fica entre a América do Norte e do outro lado a Europa. Então ele vai pegar aqui na parte da Europa, ele vai pegar a Islândia, ele vai pegar o Canadá, vai pegar parte dos países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia, tá? Então, o Oceano Glacial Ártico é um oceano, boa parte coberto por gelo, né? Boa parte dele tem calotas polares, né? Aqueles blocos de gelo enormes que ficam boiando, né? Submersos nele. E é um oceano que é utilizado aí para navegação, a parte dele também é de água. Só que conforme o aquecimento global, certo? Conforme o aumento da temperatura global, se está aumentando a temperatura, o que vai acontecer com o gelo? O que vai acontecer com o gelo? Ele vai derreter, certo? E derretendo, o tamanho, né, a quantidade de estado líquido desse oceano glacial ártico vai ser muito maior.
Então esse oceano ele vai se expandindo, né? O que é gelo vai virando água, pelo aquecimento global e tudo mais. Então isso vai facilitar, por um lado, o quê? Você vai ter mais rotas comerciais de navegação entre a Europa e a América do Norte. Vão navegar mais de um lado aqui, ó, de um lado para o outro, ou vice-versa, da Europa para a América do Norte. Beleza? Então vamos lá. A intensificação do uso da rota de comércio apresentada no texto é resultado do ou da adoção de políticas ambientais. Letra B, aumento da temperatura global. Letra C, bloqueio dos trajetos tradicionais. Letra D, pacificação das relações internacionais. Ou letra E, ampliação das plataformas continentais. Adoção de políticas ambientais. Bom, acho que política ambiental não tem nada a ver com isso, né? Com essa questão aí de rotas comerciais, né? Rotas marítimas dentro do Ártico, né? Letra C, bloqueio dos trajetos tradicionais. Também em nenhum momento o texto fala sobre isso, né? A gente tem que sempre levar o texto em consideração, principalmente. Por mais que uma questão, uma dica, né? Por mais que uma questão ela pareça estar correta, tá? Se ela não tiver nada a ver com o texto, não marque, tá? Se ela não tiver nada a ver com o texto, não marca. Letra D, pacificação das relações internacionais. Não. Letra E, ampliação das plataformas continentais. O que são plataformas continentais? Plataformas continentais são áreas para dentro do oceano, são áreas além do continente, né? Por exemplo, aqui a gente tem a Bacia de Santos. A Bacia de Santos é uma bacia sedimentar, tá lá depois de Fernando de Noronha, lá depois das ilhas brasileiras, pertencem ao Brasil, no Oceano Atlântico, certo? Aquilo lá é uma plataforma continental, porque é uma zona de atividade econômica brasileira no meio do oceano. Então, quando um governo, né, um país, ele estabelece plataforma continental, significa que está dizendo que é uma área de exploração, no caso aí de exploração petrolífera, de gás natural, né, extrativismo, chamado extrativismo, né, atividade aí de extrativismo mineral e tal, extração de petróleo, de gás natural, que são combustíveis que ficam dentro das bacias sedimentares. Você tem uma bacia sedimentar no fundo lá do Oceano Atlântico, né? Tem a bacia de Campos aqui no Rio de Janeiro, tem a bacia de Santos. Creio que isso não tem nada a ver com o texto, né? Agora, essa questão de você ter aí, ó, na medida em que as mudanças climáticas ocasionam o degelo e revelam novas camadas de recursos energéticos, o impacto territorial nas dinâmicas securitárias em razão da mudança física das regiões e a permanência na atividade de rotas comerciais no Mar Ártico ficam mais evidentes. Em alguns anos, o Ártico poderá se tornar um palco de disputas econômicas e securitárias. Ainda assim, destaca-se que as disputas não terão caráter ideológico, entre outros fatores presentes na Guerra Fria, que a presença de novos atores na região, como a China e outros países com interesses na abertura de novas rotas marítimas e recursos situados no Ártico, podem tornar ainda mais complexas as dinâmicas regionais. A intensificação do uso de rota de comércio apresentada no texto resulta do aumento da temperatura global, que está revelando aí novas áreas no Ártico, porque o gelo está dando lugar à água. Então, bacias sedimentares, plataformas continentais e outros recursos, como a pesca, né? Outros recursos aí como a pesca, como a exploração do sal, do pré-sal e de outros recursos naturais que vão aparecer ali no Ártico, no oceano, vão causar interesse aos países, né? Mas a intensificação é resultado do aquecimento global, do aumento da temperatura global, beleza? Então, letra B.
A inversão térmica, próxima questão. A inversão térmica é uma condição meteorológica que ocorre quando uma camada de ar quente se sobrepõe a uma camada de ar frio. Muito bem, isso aí é a famosa, chamar assim de neblina. Fala que é uma neblina, né? Quando você acorda de manhã, vou desenhar aqui uma cidade, minha cidade tem espaço. Quando você acorda de manhã, né? Tá você aqui no seu prédio, tal, prédios. Quando você acorda de manhã e você vê aquela neblina, aquele ar frio, né? Principalmente agora nesses dias de inverno. Esse ar frio que fica acumulado na atmosfera, né? Aqui embaixo, na camada mais baixa da atmosfera, ele não é comum, né? Em geral, o ar quente ele fica embaixo. Em geral, o ar quente ele fica embaixo, né? Nas camadas mais baixas da atmosfera, porque o Sol ele esquenta o ar, né? O Sol ele esquenta esse ar frio. E o ar frio, quando ele é esquentado, ele sobe. É igual quando você esquenta a água, né? A água vira vapor e o vapor sobe. Então, o Sol ele vai esquentar esse ar em dias normais e esse ar esquentando, ele volta para lá para a atmosfera, para as camadas mais altas da atmosfera. Só que acontece, quando você está em período de inverno, o Sol ele demora mais, né? Ele está com uma intensidade mais baixa no inverno na sua região. Então ele esquenta primeiro o ar lá em cima, né? As camadas de ar acima da nossa camada de atmosfera, ela esquenta primeiro. Então ocorre uma inversão térmica. O ar quente ele fica sobre o ar frio, beleza? Então esse fenômeno a gente chama de inversão térmica, quando o ar quente ele aprisiona o ar frio, ok? Normalmente é ao contrário. Em dias normais, né, fora o inverno, normalmente é o ar quente que fica embaixo. Normalmente é o ar quente que fica embaixo e o ar frio ele fica preso em cima. Beleza? E aí ele fala assim, ó, impedindo o movimento ascendente do ar. Uma vez que o ar abaixo dessa camada fica mais frio, portanto mais pesado, fazendo com que os poluentes se mantenham próximos à superfície. E aí o que acontece? Quando você tá o ar frio, né, ele naturalmente ele é um ar mais denso, né? Então ele tem dificuldade para fazer esse movimento de subida. E aí o que acontece? Aqui na cidade a gente também tem o nosso ar, né, que a gente manda através da poluição, né, os gases emitidos pela cidade. E aí esse ar frio que fica aqui preso aqui embaixo, ele serve como uma barreira contra a fuga dos gases da poluição, contra a dispersão dos poluentes. Então os poluentes eles ficam presos aqui na camada mais baixa da nossa atmosfera, né? Isso aqui seria uma indústria, tá? Isso aqui seria uma indústria. A indústria, ela emite gases, né? Gás CO2, emite gás carbônico e tal. E esse gás ele vai para a atmosfera, mas ele vai ficar preso tentando subir para a atmosfera e sem conseguir por causa dessa camada de ar frio baixa, que está baixa e pesada, né? Então vamos lá, as regiões de maior ocorrência do fenômeno descrito no texto são as... Letra A, cidades grandes com centros urbanos industrializados. Letra B, planícies litorâneas com ocupação de faixa de praia. Letra C, zona de produção de gado no modelo extensivo.
Letra D, florestas temperadas com baixas temperaturas. Ou letra E, áreas com circulação reduzida de pessoas. Aonde vai ter mais emissão de poluentes? Aonde a inversão térmica ela vai gerar mais esse fenômeno de aprisionamento, de poluição do ar, né? De aprisionamento da poluição no nosso ar aqui, na nossa atmosfera. Obviamente vai ser em locais onde tem indústrias, né? As indústrias são os maiores emissores de poluentes. Então, resposta correta, letra A, cidades grandes com centros urbanos industrializados. Beleza? Então, guardem isso aí, ó, fenômeno da inversão térmica, tá? O fenômeno da inversão térmica, ele é muito cobrado também em vestibulares. Próxima questão. O fenômeno Laninha, o episódio frio do Oceano Pacífico, é o resfriamento anômalo das águas superficiais no Oceano Pacífico, equatorial, central e oriental. Vamos olhar aqui rapidinho. Vamos olhar aqui a Laninha. Cadê a Laninha? Aqui. Água mais fria do que o normal. Laninha, porção central e leste do Oceano Pacífico equatorial com temperatura abaixo da média. O que acontece? Lembra dos ventos alísios? Lembra dos ventos alísios? Os ventos que vêm aqui, ó, passam aqui. Ventos úmidos que vêm lá dos trópicos e convergem aqui na região equatorial do planeta, inclusive no nosso Brasil, né, pegando parte do Nordeste e a região amazônica. Esses ventos, galera, eles são responsáveis por transportar essa água, a água quente, né, a água quente no oceano. A água fria, ela fica nas profundezas do oceano, tá? Pela diferença de peso, né, de densidade, a água fria ela é mais densa, então ela fica na profundidade, no interior, lá nas camadas mais baixas do oceano. Na superfície, a água com temperatura mais alta é que costuma ficar ali, tá? Na superfície oceânica, a água quente. É o que acontece. Você tem aqui, ó, igual você está vendo aqui no El Ninho, né? Você tem essa água quente que ela paira sobre o Pacífico, ok? E aí, os ventos alísios, eles empurram essa água quente para o outro lado do Pacífico, para cá, onde está o continente asiático. Então, normalmente, essa água quente, ela flui em direção ao Oriente, tá? A direção oeste do Pacífico, ok? Só que quando ocorre o enfraquecimento dos ventos alísios, né, pelo movimento de rotação da Terra, esses ventos eles enfraquecem, eles não têm força para transportar essa água quente para lá. E aí ela fica concentrada aqui, formando o que vocês conhecem como El Ninho, né? Ok? Então ele não tem força para transportar essa água para o outro lado, ela fica concentrada aqui. Só que tem épocas que os ventos alísios eles estão mais fortes do que o normal. E aí acontece o contrário. Quando ele está muito forte, ele transporta muita água que está na superfície, que é a água mais quente, e isso abre espaço que, se sai água de cima, abre espaço para a água que está nas profundezas ascenderem, virem para a superfície do oceano. Ele retira a água quente da superfície, ele leva isso aqui tudo embora, em período de laninha, né? Períodos em que os ventos alísios estão fortes. Ele leva essa água quente embora, e aí a água fria que fica aqui nas profundezas do oceano, ela sobe e fica concentrada na superfície. Isso gera aqui uma zona de... Lembra que eu falei que frio, alta pressão? Isso gera uma zona de alta pressão. E aí por que os meses de laninha são secos? Perdão. Por que eles são mais úmidos no
eles fazem com que tenha mais umidade na região amazônica e lá no Nordeste. São os meses que são os períodos que mais chovem, né? Nessa região. Porque aí, ó, zona de alta pressão, ela manda a umidade embora. Então acontece isso, ó. A umidade, ela sai do Pacífico e ela vai em direção à Amazônia e ao Nordeste. Então, em período de Laninha que chove muito. Em período de El Ninho é ao contrário. Água quente, aqui é zona de baixa pressão. Baixa pressão atrai umidade. Então agora o Nordeste e o Norte viram uma zona de alta pressão. São eles que mandam umidade. Eles têm uma pressão mais alta do que essa região do Pacífico. Então acaba que eles é que têm deslocamento de ar para lá. Beleza? Então aqui eles perdem umidade em período de El Ninho. Então aqui você tem seca. Certo? Então é período de seca no Nordeste e na Amazônia durante El Ninho. Ok? E aí, ó. E aí o que acontece? Laninha é ao contrário, aqui vira zona de alta pressão. Então aqui você vai ter perda de umidade para lá. Ponto. Beleza? Então chove mais no norte e no nordeste. Vamos voltar para a questão lá. Vamos voltar para a nossa questão. Então, ó, de modo geral, pode ser que Laninha é o oposto do El Ninho, pois as temperaturas habituais da água do mar à superfície nesta região situam-se em torno de 25 graus. Ao passo que, durante o episódio Laninha, tais temperaturas diminuem para cerca de 22 a 23 graus. No Nordeste brasileiro, o fenômeno descrito no texto é responsável por provocar a redução da circulação dos ventos alísios, diminuição da umidade relativa do ar, elevação das taxas pluviométricas, resfriamento das águas do litoral. Letra E, estiagem nos meses de verão. Então vamos lá, falando aí especificamente em relação ao Nordeste, tá? Período de Laninha, você tem redução dos ventos alísios? Não. Quem altera os ventos alísios é o El Ninho, né? O El Ninho, ele vira a zona de baixa pressão e ventos alísios vão em direção às zonas de baixa pressão. Então, ele deixa de ir para o norte e nordeste e vai em direção ao Pacífico. Então, não pode ser isso. Isso aqui quem causa é o El Ninho. Diminuição da umidade relativa do ar? Não. As chuvas aumentam. Elevação das taxas pluviométricas? Sim. A Laninha aumenta muito a chuva no sertão nordestino e também na região amazônica. Esfriamento das águas do litoral? Não. Estamos falando de Nordeste. Tem nada a ver com o Nordeste. Estiagem nos meses de verão? Também não. Tá? Pelo contrário, aumentam-se as chuvas. Estiagem é seca, tá? Estiagem significa seca. Então, não. Resposta correta, letra C, elevação das taxas pluviométricas. E aí, próxima questão. Vamos falar agora sobre norte. Vamos falar sobre norte do Brasil, Belém. Belém é cercada por rios, mas é a água que vem lá de cima que altera o ritmo na cidade. Quem vive na capital paraense sempre sai de casa com uma dúvida e uma certeza. Sabe que vai chover, mas não sabe quando. Eita. Espera aí, filho. Sai daqui. Bom. E aí vai. Cadê? Peraí. Sabe que já vai chover, mas não sabe quando. No Pará é assim. Ou você marca o encontro antes ou depois da chuva, conta um morador. É quase sempre assim o ano inteiro. Os moradores costumam dizer que só existem 2 estações do ano na região. A que chove pouco e a que chove muito. Não tem hora para chover, constata uma moradora.
trabalho, escola, atrasa tudo. Tem que ficar esperando passar a chuva, na verdade. Diz outra moradora. Antes e depois da chuva. Qual fator geográfico favorece a condição climática da cidade citada no texto? Vamos lá. Belém. Belém, capital do Pará, uma metrópole no meio da Amazônia. Quais fatores climáticos aqui têm relação com uma cidade no meio da região amazônica? Letra E. Letra A, baixa latitude. Letra B, elevada altitude. Letra C, fraca insolação. Letra D, forte continentalidade. Ou letra E, acentuada refletividade. Bom, latitude refere-se à distância para a linha do Equador, certo? E a região norte, ela está bem aqui, ó, bem nessa região aqui, próxima à linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais baixa é a sua latitude, ok? E locais de baixa latitude, que estão próximas da zona equatorial, com certeza serão locais com grande quantidade de chuva, ok? Locais onde você tem a presença de florestas equatoriais, florestas que geram muita umidade. Região onde tem a zona de convergência intertropical durante o verão, ok? Isso tudo gera muita umidade. Então, resposta correta, letra A, baixa latitude. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais baixa é a latitude. Latitude é a sua distância para a linha do Equador. Vamos lá. Vamos lá. Ó, essa questão aqui é uma questão que a gente mostra aqui imagens de uma simulação de mudança de temperatura média anual. Tá? Isso significa o quê? Como ficaria a Terra, né, em relação ao período pré-industrial, durante as alterações causadas pelas atividades humanas, né? Então vamos lá, aqui mostra a Terra com 1,5 graus de aquecimento global. Aí aqui mostra pela cor, né, as regiões do planeta que mais teriam aumento de temperatura. Então você vê que aqui, ó, fica uma cor mais leve. E o polo, primeiro local do planeta a sofrer muito com esse aumento de 1,5 da temperatura terrestre, seria o polo norte, né, a região aqui do Ártico. Tá? Aí mostra o planeta já com 2 graus de aquecimento global. Você vê que a região aqui do norte da Europa continua sendo mais escura. Até que ele mostra aqui como seria o planeta com 4 graus de aquecimento global. Ou seja, se a temperatura da Terra aumentasse 4 graus, você vê que a região do Polo Norte, ela já estaria aqui nessa faixa escura. Ó. Ou seja, se aumentar 4 graus a temperatura da Terra, aumenta 7 graus no Polo Norte. Beleza? Se aumentar 4 graus de aquecimento global da temperatura da Terra, aqui, ó, Brasil, por exemplo, a gente teria um aumento aqui, mais ou menos está aqui nessa cor, né? A gente teria um aumento aqui de 5,5 graus na nossa temperatura. Então, essa primeira sequência aí, ela mostra o quanto a equivalência. Se a temperatura da Terra aumenta 1,5, no Polo Norte aumenta aqui mais ou menos, deixa eu ver, aqui mais ou menos 4,5. 4,5. Se aumentar 4 graus a temperatura da Terra, a temperatura do Brasil, por exemplo, aumenta 5,5 graus. Entendeu? Então, você tem a temperatura da Terra e você tem o quanto cada região do planeta vai aumentar a sua temperatura com isso. E embaixo, você tem
uma simulação de pluviosidade. O quanto a pluviosidade do planeta ela tem relação com o aquecimento global. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Se a Terra ela aumentasse em 1,5 graus a sua temperatura, você vê que algumas regiões aqui elas ficariam mais secas, né? Aqui. Vê, ó. Principalmente a região aqui do Polo Norte, dos polos, elas começariam a ficar mais escuras, né? Tender para uma faixa mais escura. Aqui, a mesma coisa, 2 graus de aquecimento global. Ficaria aqui entre 20% e 10% mais seco. Ok? Ficaria aqui entre 20% e 10% mais seco. E se a temperatura, o aquecimento global, aumentasse a temperatura da Terra em 4 graus, tem regiões aqui como no Polo Norte, como onde é o deserto do Saara, aqui na África, que já ficaria na faixa totalmente escura. Ó. Coisa de 40% mais seco do que é hoje. E aí a pergunta é muito simples, né? Essas imagens são só para mostrar como a temperatura da Terra aumentando, o quanto ela aumentaria de algumas regiões do planeta e o quanto o aquecimento da Terra, né, da temperatura da Terra, geraria de redução dos índices de chuva, né? Geraria seca em algumas regiões do planeta. Aí a pergunta é, qual medida é capaz de minimizar as mudanças apresentadas nas simulações? Expandir o transporte marítimo, incentivar os fluxos migratórios, monitorar as atividades vulcânicas, controlar as emissões de carbono, proibir a utilização de termoelétricas. E aí, qual opção vocês marcariam aí? Bom, lembre-se sempre de um negócio chamado efeito estufa, ok? Efeito estufa. O que é o efeito estufa, né? A gente tem aí as emissões de gás carbono, certo? A gente tem as emissões de gás carbono. Emitimos aqui as atividades industriais, atividades agropecuárias e tal, elas emitem seu gás carbono. Tá até preto aqui, ó. Emitem gás carbono. Então fica esse gás carbono aqui na atmosfera, né? Na nossa atmosfera. O que o gás carbono ele faz? O gás carbono ele absorve, ele é um gás que ele absorve o calor, a radiação solar. A radiação que vem do Sol, o normal da radiação solar é ela bater na Terra e ela ser refletida de volta na atmosfera. Só que aí você pensa, se você tem uma camada aqui, de gás carbônico, você cria uma estufa. Ou seja, a energia solar bate na Terra, ela volta e fica presa. Na camada de gás carbono jogado na atmosfera. Ela não volta para as camadas mais altas da atmosfera, ela fica presa aqui na nossa camada, na troposfera. Então você tem, obviamente, uma retenção de calor do Sol e, obviamente isso aqui vai gerar um aumento da temperatura da Terra. Mais calor retido do Sol, você cria um efeito estufa. Uma estufa é um local onde você tem um fechamento, né? Um aprisionamento de algo. Então ele cria uma estufa, um calor,
uma sauna, vira uma estufa, um local quente, pela retenção da energia solar feita pelo gás carbono. E aí a temperatura da Terra, ela aumenta. Então a resposta correta vai ser letra D, controlar as emissões de carbono, ok? E aí nossa última questão vai falar sobre as ACAS. Eu falei sobre as ACAS lá no início aqui do vídeo, quando a gente falou ali sobre rios voadores, sobre a massa equatorial continental, que esse ar úmido é distribuído, né, do sul da Amazônia, né, do noroeste ali do país para o sudeste. Vai até o sudeste, né, até o sudeste do Atlântico Sul. Aqui mais ou menos onde nós estamos, no Rio de Janeiro e tal. Então vamos lá. A zona de convergência do Atlântico Sul constitui o principal sistema meteorológico do verão no Brasil, sendo responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa. Esse sistema, aí tem as opções, pode ser definido como uma perturbação de escala sinótica associada a cavados, sistemas de baixa pressão e a temperatura elevada da superfície do mar. A ZACA, ela não ocorre no oceano, né? Ela não pega região oceânica, ela é um fenômeno que ele ocorre dentro do Brasil, é uma massa de ar úmida. A MEC, os rios voadores, que eles vêm lá do sul da Amazônia, vulgo noroeste do Brasil, e eles se encontram com outras massas de ar mais frias. E massa de ar mais quente com massa de ar mais fria, quando se encontra, gera chuva. Tá vendo? Eu falei lá no início sobre as ACAS, zona de convergência do Atlântico Sul. Ele é um fenômeno aqui, uma zona de convergência que corta o Brasil de noroeste a sudeste. Beleza? Aqui para o Atlântico. Então, o nosso Rio de Janeiro, por exemplo, vem até aqui essa massa de ar. Ela corta o centro-oeste, sul da Amazônia, corta o centro-oeste, corta o sudeste. E aí gera muita chuva, né? Essa faixa estacionária, né? Chamam de zona estacionária, quando massas de ar se encontram e ficam estacionadas no local. E aí você tem meses de chuva, ok? Até falei aqui no início, ó. MEC, massa que vem do sul da Amazônia, MTC, MPA e MTA se encontram aqui. Você tem um congestionamento de massas de ar em centro-oeste e sudeste do Brasil, gerando os meses de chuva nessa região. Ok? No verão, então chove bastante no verão nessas localidades, centro-oeste e sudeste, devido às ACAS. Vamos lá. Letra B. Alcança em sua marcha anual posição mais ao norte durante o verão no hemisfério norte e posição mais ao sul durante o verão no hemisfério sul. Quem faz isso é a ZECIT. Lembra que eu falei que a ZECIT ela se desloca porque ela está sempre ocorrendo em regiões de baixa pressão. Verão no hemisfério norte significa que lá é zona de baixa pressão. Verão no hemisfério sul significa que nós é que somos a zona de baixa pressão. Ok? Baixa pressão está associada com calor. E aí você tem o sol esquenta, né? O calor esquenta o ar, ele fica mais disperso e você abaixa a pressão da atmosfera. Letra C. Atua no sentido de transferir calor e umidade nos níveis inferiores da atmosfera, nas regiões tropicais, para os níveis superiores da troposfera e para as médias e altas latitudes. Não. Está falando sobre ZECIT de novo. É de escala sinótica, que se forma na média alta troposfera e que apresenta circulação ciclônica em um centro mais frio que sua periferia? Também não. Letra E. Constitui uma banda persistente de nebulosidade e precipitação orientada no sentido noroeste-sudeste, desde o sul-sudeste da região amazônica até o sudoeste do Oceano Atlântico Sul. Muito bem, muito bem. Resposta correta, letra E. Como a gente acabou de ver aí,
esse deslocamento de umidade no verão, que vem do noroeste para sudeste, lá do sul da Amazônia para o sudeste brasileiro e o centro-oeste também, né? Corta essa faixa central do nosso Brasil. É isso, galera. Encerrando por hoje essas nossas questões. E é isso. Qualquer dúvida, estamos aí. Pode comentar, pode falar, mandar mensagem, pedir essas questões aí. Quem quiser essas questões, só me pedir. Valeu!